Eu queria que o senhor comentasse desses 6 bilhões de reais que roubaram dos aposentados no Brasil e dos pensionistas. É um crime que já parece estar caminhando para 90 bilhões de reais. Hoje eu estava com a comunidade europeia, ficaram horrorizados com esse valor, falando aí de 15 bilhões de dólares que foram roubados. Mas dos já aprovados temos 6 bilhões de reais. Desses 6 bilhões de reais, 2 bilhões foi via CONTAG. A CONTAG, o senhor recebe ela no seu ministério, junto com o MST. Então eu gostaria de saber assim, qual punição que o senhor vai dar à CONTAG por ela ter sido conivente com o roubo de 2 bilhões de reais dos nossos aposentados rurais, até porque está posto na mídia, com a grande expressão aí, o senhor tem recebido constantemente no seu gabinete a CONTAG e o MST. Sobre o INSS, esse escândalo começou no governo de Jair Bolsonaro. Das 11 entidades, 9 foram organizadas e montadas no governo Jair Bolsonaro. Esse esquema ele foi desativado a partir de uma investigação da CGU e de uma ação da Polícia Federal pelo governo do presidente Lula. Outro aspecto que eu tenho comigo, que sempre vou manter quando se trata de adversário e de aliado, eu nunca faço julgamento sem que haja julgamento final sobre essa pessoa, sem que tenha uma acusação substancial. Eu tenho aqui todas as explicações da CONTAG, que ela agiu conforme a lei, que ela agiu, que todos os seus cadastrados eram cadastrados confirmados com autorização expressa. Eu tenho aqui uma nota da CONTAG em que ela diz que aquela desobstrução, aquele levantamento daquele número, ela tinha direito. Portanto, eu vou aguardar, porque foi assim que eu agi quando vi adversários políticos sendo acusados. Recentemente, quando vim tomar posse nesse parlamento, fui ali atrás do Banco do Brasil assinar a minha posse. E um parlamentar, que eu não vou dizer o nome aqui, me disse, ministro, eu já estava na condição de ministro, ele falou, eu quero falar da minha gratidão ao senhor. Eu falei, primeiro o senhor pode se apresentar, ele se apresentou para mim. Eu falei, gratidão por quê? Ele falou, quando eu fui preso, o senhor se pronunciou, e era um adversário político meu. Portanto, eu não faço julgamentos de natureza precipitada. Não fui eu. Eu não faço julgamentos precipitados sobre ninguém. Mas eu quero dizer que esse escândalo que atingiu os aposentados do Brasil, quem tomou todas as providências foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a CGU e a Polícia Federal desse governo. Essa reforma agrária da Constituição, essa reforma agrária que deu certo, é a reforma agrária que não tem vínculo com esse movimento revolucionário alisquiano, que é o MST, que é um movimento organizado para poder se apropriar dessas expressões e, naturalmente, levar, sim, o terrorismo no campo do Brasil. Quando o senhor fala que tem 115 mil famílias acampadas, queria fazer um apelo a Vossa Excelência. O nosso problema não é terra. Tem muita gente com terra que não tem renda. O desafio do brasileiro é aumentar e melhorar a renda. Leva um recado a essas famílias que estão debaixo de uma lona, dificuldade das suas necessidades básicas. Leva a informação que um colhedor de café razoável está tirando, no mínimo, na colheita agora, no Rondônia, na Bahia, no São Paulo, Minas Gerais e no Espírito Santo, senhor ministro, o mínimo de R$500 por dia. Outro aspecto que o senhor estava falando, bem lembrado. O senhor defendeu a reforma agrária aqui, inclusive pediu para eu lembrar do exemplo do Espírito Santo, em que agricultores paupérrimos da Itália foram beneficiários do programa de reforma agrária, e esses produtores, esses imigrantes que vieram da Itália são produtores e agricultores muito bem-sucedidos no Espírito Santo. O senhor também falou do sucesso do programa de reforma agrária em Rondônia.
esse sucesso de reforma agrária em Rondônia também hoje fez com que os agricultores de Rondônia sejam muito bem-sucedidos como produtores. O senhor falou sobre o seu estado, sobre o MST no seu estado, mas eu não posso deixar de lembrar que no seu estado tem uma cooperativa do MST que produz café, que produz pimenta e que são muito bem-sucedidos na produção agrícola no norte do Espírito Santo. O tema que o senhor falou do apanhador de café, eu até fiz um cálculo aqui diante do teu otimismo. Esse colhedor de café, ele pode ganhar, o que o senhor falou, R$500 por dia. Certamente ele tem que se sustentar, ele tem que comer, ele tem que sustentar a sua família. Mas vamos dizer que ele não gaste um centavo desses R$500, ele ganhe em 5 dias de trabalho R$2.500. Ele ganhe em um mês de trabalho, ele ganha R$10 mil. Agora a colheita acaba. Como é que ele vai viver o restante do ano diante disso que ele resolveu? E que isso que eu estou dizendo aqui, como se ele não comesse, como se ele não tivesse que comprar remédio, como se ele não tivesse outras despesas para dar contas dela. Então, essa conta de Vossa Excelência não fecha. Não fecha porque se os senhores, se qualquer um de nós aqui tivéssemos que ganhar isso durante um mês, nós não tínhamos como nos sustentar durante um ano. E por isso o programa de reforma agrária é fundamental para esse agricultor. Mas nós não podemos ter atendido nesse país tão generoso, tão bem os italianos, tão bem os alemães, tão bem os japoneses, tão bem os espanhóis, tão bem os portugueses, e esquecemos aqueles que nós retiramos forçadamente da África, escravizando e trazendo para cá. Esses também têm que ser beneficiários dos programas de reforma agrária. Quilombolas. O tema é constitucional. Há uma determinação que está nas disposições transitórias da Constituição de delimitar e regularizar as terras remanescentes de quilombos. O que são quilombos? São terras onde os escravizados fugitivos se organizaram e se assentaram. Como é que é o rito? O rito é fazer um relatório RT&D e ele vai dizer qual é a delimitação. Esse relatório ele pode ser contestado e na sua contestação no plano administrativo e judicial até a resolução final. Portanto, eu aqui quero repudiar qualquer acusação de crime cometido por agente do INCRA na questão dos quilombolas. Eu quero aqui homenagear os servidores do INCRA, que são servidores concursados, servidores de qualquer espectro político e ideológico, mas que cumprem a lei e que fazem o que o país precisa que eles façam, que é delimitar a terra dos quilombolas. Primeiro dizer que a sua análise sobre preço de alimento, tecnicamente, ela é muito rasa e ela não reflete a realidade lá no campo. Com essa mesma reflexão que o senhor fez, aí mostra mais uma vez que a oposição estava correta e não haveria necessidade de se importar arroz naquele momento. Portanto, o senhor usa um fato real do momento de hoje, mas que se contradiz com os argumentos que foram expostos até por outros ministros numa data muito recente. O segundo ponto, senhor ministro, a forma com que o senhor trata preço de alimentos, comemorando a baixa do preço dos alimentos, que parece um discurso até interessante para quem não vive no dia a dia da produção agropecuária, fica a impressão para nós agricultores, produtores, porque alimento barato para quem consome, às custas de quem produz, significa efetivamente miséria dos agricultores. Bom, em primeiro lugar, deputado Ivair, eu quando falei sobre inflação de alimentos, eu disse que é multifatorial. Um fator foi o câmbio, outro fator foi os fatores climáticos, a guerra da Rússia e da Ucrânia também foi um fator que encareceu, um outro fator importante foi
o aumento de consumo, tudo isso junto gerou uma maior inflação de alimentos. A Covid também, em 2020, todos esses fatores geraram a inflação de alimentos. Talvez o senhor não estivesse aqui quando eu respondi sobre os aspectos multifatoriais. Em segundo lugar, nós queremos um preço adequado ao consumidor e um preço adequado ao produtor. Nós queremos esse equilíbrio. Agora, tem preços que saem da curva de acesso do consumidor. E esses preços precisam ter uma atenção especial do governo. Nós queremos que o trabalhador tenha acesso a um alimento para se alimentar adequadamente e o produtor seja remunerado adequadamente. E que tudo que for aumento brusco possa ser analisado para ver quais medidas que serão adotadas para que não haja aumentos bruscos para o consumidor.